Você pode estar colocando em risco a sua saúde sem sequer perceber, e o motivo pode estar escondido, agora mesmo, dentro do seu armário de lanches. São pequenas, crocantes, cheias de sabor e muito fáceis de incluir no dia a dia. Muitas pessoas, especialmente acima dos 60 anos, acreditam estar fazendo uma escolha saudável ao consumi-las com frequência. Mas e se eu te dissesse que algumas dessas opções tão populares podem, na verdade, aumentar silenciosamente o risco de doenças cardíacas, inflamações persistentes e até declínio cognitivo? E mais. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology revelou que o consumo frequente de certos tipos de nozes pode elevar o risco de complicações cardíacas em até 48%, especialmente em pessoas acima dos 60 anos. Isso mesmo. Um número alarmante baseado em evidência concreta que nos obriga a repensar completamente aquilo que colocamos no prato ou no pote de snacks. Talvez você seja um daqueles que se orgulham de ter trocado doces e salgadinhos ultraprocessados por alternativas naturais. Mas e se essas alternativas também estiverem sabotando seu corpo, pouco a pouco? Neste vídeo, vamos revelar não só quais são as nozes que devem ser eliminadas com urgência da dieta de quem já passou dos 60, como também apresentar aquelas que verdadeiramente promovem longevidade, proteção cardiovascular e clareza mental. E uma delas, apesar de estar na maioria das dietas low carb, pode estar afetando negativamente seu fígado, rins e cérebro. E o pior, tudo isso sem causar sintomas imediatos. Portanto, se você ou alguém que ama está na fase da vida em que saúde e energia se tornam prioridades inegociáveis, este vídeo pode fazer toda a diferença. Até o final, você terá em mãos um guia direto, atualizado e baseado na ciência sobre quais nozes devem permanecer e quais precisam desaparecer da sua dieta agora mesmo. Fique conosco até a última revelação, pois a última noz da lista de risco esconde uma verdade raramente falada, e o impacto que ela pode ter no seu organismo é profundo e, em alguns casos, irreversível. Antes de mergulharmos nas informações, queremos te ouvir. De onde você está assistindo? Já notou alguma mudança na sua saúde depois de incluir ou remover alguma noz da sua alimentação? Compartilhe nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, trazemos semanalmente informações que podem transformar sua relação com a alimentação e com o envelhecimento. Vamos juntos rumo a uma vida mais consciente, informada e cheia de vitalidade. Agora, vamos ao que interessa. Começamos com uma aliada poderosa da saúde óssea e da longevidade: as amêndoas. Essas pequenas sementes carregam uma densidade de nutrientes que impressiona. Com cerca de 97 gramas de cálcio em apenas 1/4 de xícara, as amêndoas contribuem significativamente para a manutenção da densidade óssea, algo essencial após os 60 anos, quando o risco de osteoporose e fraturas aumenta consideravelmente. Além do cálcio, as amêndoas são ricas em magnésio, que tem uma função vital no direcionamento do cálcio para os ossos, em vez de permitir que ele se deposite nas artérias, como acontece com frequência em dietas desequilibradas. E tem mais. A vitamina E presente nas amêndoas atua como um antioxidante poderoso, protegendo as membranas celulares e ajudando a preservar a função cognitiva. Pesquisas da Universidade Tufts revelam que essa vitamina, aliada aos flavonoides presentes na casca da amêndoa, pode reduzir o estresse oxidativo no cérebro, diminuindo o risco de demência e declínio mental. É por isso que sempre recomendamos: prefira as amêndoas com casca, cruas ou levemente torradas, sem sal. Elas mantêm o potencial protetor mais ativo, mas os benefícios não param por aí. As amêndoas também contêm fibras, cerca de 3,5 gramas por porção, um componente essencial para combater um dos problemas mais recorrentes entre os idosos: a constipação.
Estima-se que até 40% dos adultos com mais de 65 anos sofrem com trânsito intestinal lento. A inclusão regular de fibras alimentares ajuda a manter o sistema digestivo em equilíbrio, melhora a absorção de nutrientes e reduz a inflamação crônica, um fator silencioso por trás de muitas doenças associadas ao envelhecimento. Avançando em nossa lista, encontramos outra aliada cerebral, as nozes. É fascinante como a própria aparência dessas nozes remete ao cérebro humano. E não é coincidência. As nozes são a fonte mais rica de ácido alfa-linolênico, ALA, um tipo de ômega 3 de origem vegetal que exerce um papel crucial na manutenção da integridade das células nervosas. Em um estudo publicado no Journal of Nutrition, idosos que consumiram 1,5 onças de nozes por dia ao longo de 8 semanas apresentaram melhoras mensuráveis em memória, velocidade de processamento mental e flexibilidade cognitiva. Isso ocorre porque os compostos polifenólicos das nozes atravessam a barreira hematoencefálica e combatem diretamente a inflamação no tecido cerebral, um fator central no desenvolvimento de Alzheimer e outras demências. Além disso, as nozes contêm melatonina, um hormônio que regula o sono e que, com a idade, tende a diminuir. Ao incluir nozes na sua ceia, é possível obter um suporte natural para noites mais tranquilas e reparadoras. E não podemos esquecer do coração. A combinação de arginina, um aminoácido que melhora a função dos vasos sanguíneos, e antioxidantes, torna as nozes eficazes na proteção cardiovascular. Para obter todos esses benefícios, o ideal é consumir de 7 a 9 metades de noz por dia. Recomenda-se comprá-las com casca quando possível. Além de preservar melhor seus óleos naturais, a tarefa de quebrar a casca ainda oferece um leve estímulo motor, benéfico para manter a destreza das mãos, que tende a declinar com o passar dos anos. Outra escolha surpreendentemente eficaz para a saúde dos idosos são os pistaches. Esses pequenos frutos se destacam por seu altíssimo teor de potássio, com cerca de 285 miligramas por porção, o que os torna um excelente aliado na regulação da pressão arterial, especialmente porque também são naturalmente baixos em sódio. Para idosos que sofrem com retenção de líquidos comum em função do declínio da função renal, o potássio ajuda a equilibrar os eletrólitos e a reduzir a pressão sistólica, com efeitos comparáveis aos de certos medicamentos. Mas os pistaches não ajudam apenas o coração. Eles contêm 2 carotenoides poderosos, luteína e zeaxantina, que atuam diretamente na proteção da mácula ocular, ajudando a prevenir a degeneração macular relacionada à idade, a principal causa de perda de visão em adultos acima dos 60 anos. Sua textura macia e crocante também os torna ideais para quem tem sensibilidade nos dentes ou utiliza próteses. Um benefício curioso dos pistaches é que, por serem vendidos com casca, ajudam a evitar o consumo excessivo. Estudos mostram que o acúmulo de cascas visíveis funciona como um lembrete visual, ajudando no controle das porções. Para quem busca um lanche satisfatório, saudável e com impacto direto na saúde cardiovascular e ocular, os pistaches são uma excelente escolha. A recomendação diária gira em torno de 49 pistaches, o equivalente a 1 onça, de preferência sem sal ou levemente salgados. Fechando nossa seleção das nozes mais benéficas para a saúde dos idosos, chegamos à primeira posição, a poderosa castanha do Pará, também conhecida como castanha do Brasil. Ela se destaca como uma das maiores fontes alimentares naturais de selênio, um mineral essencial para o bom funcionamento da tireoide, especialmente em adultos acima dos 60 anos. Apenas uma única castanha do Pará contém cerca de 96 microgramas de selênio, o que representa 137% do valor diário recomendado. Isso é extremamente significativo, considerando que cerca de 20% dos idosos enfrentam disfunções na tireoide.
muitas vezes sem diagnóstico, porque os sintomas são confundidos com os efeitos normais da idade. Fadiga, apatia, ganho de peso ou queda de cabelo podem ser sinais ignorados de um metabolismo lento e desregulado. O selênio auxilia na conversão do hormônio T4 em T3, a forma ativa que regula energia, metabolismo, temperatura corporal e até o humor. Isso significa que ao consumir 1 ou 2 castanhas do Pará por dia, você pode oferecer um suporte nutricional valioso para a saúde endócrina e, por tabela, para a energia e clareza mental. Mas os benefícios vão além da tireoide. A castanha do Pará contém ácidos graxos benéficos que ajudam na manutenção da bainha de mielina, a camada protetora que envolve os nervos e que tende a se desgastar com a idade. Quando a mielina está preservada, a coordenação motora, o tempo de reação e até a memória funcionam com mais agilidade. A castanha também se diferencia por conter selênio naturalmente ligado a proteínas, o que o torna mais biodisponível do que os suplementos sintéticos. Ou seja, o organismo o absorve melhor e com menor risco de acúmulo tóxico. Ainda assim, por ser extremamente potente, o ideal é não exceder 2 unidades por dia. Mais do que isso pode causar intoxicação, uma condição chamada selenose. Mantenha-as sempre refrigeradas e, se possível, prefira aquelas ainda com casca. Essa proteção natural evita que a gordura presente na castanha oxide, o que comprometeria seus benefícios. Para idosos com constipação, essa noz também oferece uma combinação ideal de fibras e óleos naturais que auxiliam o trânsito intestinal de forma suave e natural. E o melhor, seu sabor naturalmente doce e amanteigado ajuda a substituir sobremesas menos saudáveis, como bolachas ou doces processados. Agora que revelamos as 4 nozes que mais ajudam quem passou dos 60, vamos abordar aquelas que merecem atenção redobrada, ou que deveriam ser evitadas completamente devido aos seus efeitos colaterais silenciosos, mas perigosos. E a primeira delas pode ser um verdadeiro choque para muitos. Quaranoz, a evitar, amendoins. Apesar de serem amplamente consumidos e até promovidos como lanches saudáveis, os amendoins não são tecnicamente nozes, são leguminosas. E isso faz toda a diferença. Eles crescem debaixo da terra, o que os torna especialmente vulneráveis à contaminação por fungos e à produção de aflatoxinas, uma classe de micotoxinas altamente tóxicas que pode danificar o fígado, aumentar o risco de câncer e comprometer o sistema imunológico. O perigo é ainda mais sério para os idosos, já que os mecanismos de desintoxicação do corpo naturalmente se tornam menos eficientes com a idade. Além disso, mesmo em pessoas sem alergia, o amendoim contém proteínas que podem ativar respostas inflamatórias silenciosas, afetando as articulações, o sistema cardiovascular e até a saúde mental. A inflamação crônica é um dos grandes vilões do envelhecimento e o consumo contínuo de amendoim pode agravá-la silenciosamente. Outro ponto de alerta é o seu alto teor de ômega 6, que pode desbalancear a razão entre ômega 6 e ômega 3, crucial para manter a inflamação sob controle. Para idosos que tomam anticoagulantes como o warfarina, o amendoim ainda representa outro risco. Ele contém vitamina K, que pode interferir na ação do medicamento. E se você é fã de manteiga de amendoim, atenção redobrada. Muitas versões comerciais contêm óleos hidrogenados, açúcar e sódio em excesso. Isso contribui para aumento da pressão arterial, colesterol ruim, LDL e ganho de peso. Um tripé perigoso para quem já está na terceira idade. Ceiranoz, a evitar, castanhas de caju. As deliciosas castanhas de caju são macias, cremosas e altamente viciantes, mas escondem armadilhas metabólicas. Com aproximadamente 9 gg de carboidratos por onça, elas possuem índice glicêmico considerável e podem causar picos de açúcar no sangue. Um risco relevante, já que quase 25% dos idosos têm diabetes
e outros 48% são pré-diabéticos. Além disso, os cajus contêm oxalatos, compostos que se ligam ao cálcio e reduzem sua absorção. Isso representa uma ameaça silenciosa à saúde óssea, que já está fragilizada com o avanço da idade. Os oxalatos também podem contribuir para a formação de pedras nos rins, um risco que aumenta após os 60 anos. Outra questão crítica é o processamento do caju. Naturalmente, ele contém um composto tóxico chamado urushiol, o mesmo encontrado na era venenosa. Por isso, ele precisa ser torrado em altas temperaturas para se tornar seguro. Esse processo, no entanto, compromete seu valor nutricional. E como se não bastasse, muitos cajus comerciais são assados em óleo e têm quantidades elevadas de sal, elevando ainda mais os riscos à pressão arterial. Segunda noz. A evitar: nozes de macadâmia. Apesar de sua textura amanteigada e sabor sofisticado, as nozes de macadâmia são extremamente calóricas, com cerca de 200 calorias por onça. Isso é um problema real, especialmente considerando que o metabolismo desacelera naturalmente com a idade. Além disso, a macadâmia é uma das nozes com maior teor de gordura saturada, cerca de 3 g por porção, o que pode contribuir para o aumento do colesterol LDL. Pessoas com histórico de doenças cardiovasculares devem evitá-las, sobretudo se já tomam estatinas ou medicamentos relacionados. Sua textura dura pode ser um perigo para dentes frágeis, próteses ou coroas, e seu preço elevado frequentemente leva os consumidores a comprarem versões de qualidade inferior, muitas vezes oxidada, o que compromete ainda mais a saúde. Primeira noz: a evitar: pinhães. Você já ouviu falar da síndrome do pinhão? É uma condição rara, mas real, em que o consumo de pinhões desencadeia um sabor metálico amargo persistente na boca, que pode durar dias ou até semanas. Para idosos, essa alteração no paladar pode levar à perda de apetite e até queda de peso involuntária, o que é extremamente perigoso. Mas os riscos vão além. Estudos emergentes mostram que compostos presentes em alguns pinhões podem interferir com a ação de medicamentos comuns entre os idosos, incluindo estatinas, antidepressivos e anticoagulantes. E o pior, muitos médicos e farmacêuticos não alertam sobre essa interação. Além disso, o alto teor de gordura poliinsaturada presente nos pinhões os torna propensos à oxidação rápida, o que pode gerar compostos inflamatórios. Isso representa um desafio adicional para quem já lida com condições como artrite ou doenças inflamatórias crônicas. Seu tamanho pequeno e superfície lisa os tornam altamente aspiráveis, representando risco para quem tem dificuldades de deglutição, um problema comum em idosos que tomam medicamentos que causam boca seca. Essas são as 4 nozes que você deve priorizar e as 4 que deve evitar após os 60 anos. Mesmo pequenas mudanças na dieta podem produzir resultados poderosos e duradouros. Não se trata de cortar tudo, mas de fazer escolhas mais conscientes e seguras para o seu corpo em transformação. Queremos saber: qual dessas nozes você consome com frequência? Já percebeu mudanças na sua saúde ao incluí-las ou removê-las? Escreva nos comentários. E se este vídeo foi útil para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até a próxima, com mais saúde, sabedoria e longevidade.